Olá pessoal, tudo bom? E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Passei na Imigração do quadro. Mentira, a gente não é. Ué, Acontece que a gente pegou um post do Facebook que é interessante, que é né? interessante e a gente vai dar exclusividade pra ele aqui então nesse episódio extra Especial aqui, aqui, especial, porque aí a gente vai respondendo e vocês já vão entender. É uma lista que alguém fez, acho que semana passada, algum anônimo que fez num grupo do Facebook, que é sobre defeitos da Irlanda, né? Então é alguém desabafando aqui sobre a Irlanda, né? Então acho que é interessante apresentar para vocês aqui, ver se a gente concorda com os defeitos aqui, se a gente discorda, para vocês poderem ter mais informações aqui sobre a Irlanda no geral, né? Saber o que Porque esperar, são né? perguntas não, né? É um desabafo assim com Mas tem coisa colocações boas até. Então vamos lá, vou botar aqui, a gente divide aqui por defeitos, né? Porque a pessoa até fez uma lista, né, numerada, então já facilitou a nossa vida aqui. Então, número 1, lugar é paia. Não espere ver prédios altos nem arranha-céus. As cidades são mais simples e sem aquele visual moderno de filme. Visual moderno de filme. Não tem muito prédio moderno. Tem, né? Depende. Ali no centro da cidade estão sendo construídos até alguns prédios, mas realmente, prédios muito altos, Se assim, você não tem. for comparar, por exemplo, com São Paulo, que tem aqueles prédios, Ah, ou mas- Londres, Mas vamos lá, que desculpa. é uma cidade moderna. Vou ter que falar. São Paulo é feia, gente. Assim, São Paulo é triste. tem prédios e tudo, assim, tem prédios Não, mas altos, ok. a região ali paulista é top. Feio. No geral, é feia. não, no geral São Paulo, no geral, vamos lá. Ela tem pontos assim Tem isolados pontos. que são bonitos, mas a Mas cidade eu também o tamanho da Irlanda comparado com... não dá né? pra comparar. Enfim. A cidade de São Paulo sozinha tem, sei lá quantas vezes a população da Irlanda, Exato. umas 4 vezes, eu acho. Então, se você pegar uma vamos área comparar específica assim, ó, vamos lá. moderna, com prédios arranha-céus e tal, Tá. realmente, Vamos aqui pensar os prédios assim, são ó. mais O baixos. que a pessoa quis dizer, por exemplo, é uma cidade, Dublin, por exemplo, uma capital europeia. Então aí você vai comparar com outras capitais europeias. Vamos lá, Londres. Londres é muito mais bonito. Em relação a prédios assim modernos, bonitos, grandes, altos, né? É outra parada. É outra vibe. Só que vocês têm que entender o seguinte, gente, estudem um pouquinho sobre a história da Irlanda, vale a pena para entender as coisas que acontecem aqui. A Irlanda, durante muitos e muitos anos, foi uma colônia explorada pelos ingleses aqui, então não tinha nada. Era o país mais pobre da Europa aqui durante muitos anos. Ela vai começar a ganhar dinheiro aí depois dos anos 90, aí, 80, 90, depois dos 80, 90 para frente. Então, não dá para exigir que aqui seja que tenha uma infraestrutura igual às outras capitais dos antigos impérios europeus aqui, como o Império Britânico, ou francês, ou espanhol, que seja. Não tem nada assim, gente, tá? Então, Mas eu vou Mas é muito bonito. defender a Irlandinha agora, tá? Vai. Porque isso é muito... Depende de cada pessoa. exato. Eu, por exemplo, não sou ligadona nesse negócio de cidades modernas com arranha-céu e não não, sei o quê. é. Eu prefiro muito mais a área que a gente mora aqui, que tem muito verde, tem casinhas, estilo... Sei lá como que é o nome desse estilo, mas enfim, inglês. Que são bairros fofíssimos e bem arborizados. Eu prefiro muito isso do que prédio e concreto Tem e muito- carro e poluição, O enfim. que eu acho legal aqui é que mesmo nos bairros, principalmente nos bairros, né, tem muitos parques, né? Tem Sempre parque. tem gramados aqui verdes que o pessoal Tem pode brincar com laguinho, cachorro, com jogar patinho. bola. É legal, é bem bonito. Eu prefiro muito... Então isso é de cada Se pessoa. você gosta de prédio moderno alto, realmente, aqui não é Dubai, tá, gente? Vamos lá. Não é Londres. É em Balneário Camboriú, né? 2. Ainda bem que não é Balneário. Próximo. Clima zoado. Frio, chuva quase todo dia, falta de sol, dá aquela sensação de tristeza e até pode rolar uma depressão por falta de vitamina D. 100% verdade. Clima... Isso é real. Só que hoje, por exemplo, né? Gente, peraí, deixa eu até virar a câmera aqui, ó. Olha aí, ó. Gente, Sol. tá sol, tá calor, tá? A gente tá aqui... Tem que aproveitar porque de camisetinha, não shorts. vai durar isso, tá? Isso é algumas semaninhas agora na metade do ano e depois acabou, tá? Normalmente, o clima aqui realmente é aquela chuvinha fina, frio, E vento. com questão de depressão. Sim, tem a depressão sazonal, que eles chamam aqui, que é mais ali no final do ano, quando começa a escurecer muito cedo. O pessoal realmente não pega sol, né? E tem déficit de vitamina D. Enfim, e fica mais depressivo mesmo. Começa a chover, é ruim. Realmente o clima é zoado, concordo. Número 2, concordo. Número 1, mais ou menos... Não, Número 1 eu não concordo. não, Desculpa, tá, também mas não concordo. Mas número 1, pra mim 2, isso não é ok. importante. Número 3, acomodação caríssima. Você paga um absurdo só pra ter uma cama, dividir quarto com um desconhecido e morar com um monte de gente estranha numa casa apertada. É verdade. Isso é a realidade de muita gente, né? Não é todo mundo. Por exemplo, a gente vive aqui, né? A gente tem o nosso gente tá de apartamentinho boa, alugado mas, aqui, né?
se for levar em consideração, quando você vem como estudante, você precisa dividir, né, gente? Porque você vai poder trabalhar, 20 horas. O dinheiro vem contado aí, convertendo do Brasil ainda, então realmente muito difícil. A realidade da maioria das pessoas aqui é essa, né? É dividir casa com bastante gente pra baratear o aluguel. A gente sabe que isso também não é exclusividade da Irlanda, né? Esse mesmo problema de acomodação caríssima você vê no Reino Unido, você vê em vários países da Europa, principalmente capitais, né? Tudo bem que Dublin deve ser, olha, se não é o pior, puxado, eu acho que é o pior aqui da Europa atualmente em relação a isso, deve ser o pior, porque dificilmente vão bater esse preço aqui dos aluguéis da Irlanda. Infelizmente, concordamos com o número 3. Sim, concordo. A acomodação caríssima realmente acho que é o maior defeito daqui. Próximo. 4. Falta de imersão. Não espere viver só com irlandeses. O país é cheio de imigrantes e você vai acabar falando mais português que inglês. Irlandês mesmo é raro e não costuma se misturar muito. Verdade, mas depende também de você isso daí, né? Se você quiser ficar no conforto da comunidade brasileira, só interagindo com brasileiros, sim, você vai ficar falando português. Acho que vai de cada um também. E das oportunidades que você vai ter. Às vezes você pode ter a oportunidade de trabalhar numa empresa que tenha outros estrangeiros, então você vai poder praticar mais o inglês, pode conhecer outras pessoas aí de outras culturas. Tem muito polonês aqui, italianos, espanhóis, indianos, chineses, tem de tudo aqui, né? Ucranianos, principalmente Dublin, né? Tem muita gente de vários países, então dá para você aprender também um pouco sobre a cultura dos outros países, não só dos irlandeses. Os irlandeses não gostam muito de se misturar, realmente, não se misturam muito não, isso é verdade. Né? Mas vai de você também se expor, né? Para as pessoas te conhecerem, eles não é como o brasileiro, né? Que você conversa 5 minutos, já virou amigo dele, já tá te chamando para ir para tua casa para tomar uma cerveja com você, né? Eles são mais, né, reservados, né? Mas isso aí depende mais de você do que do país. Falta de imersão depende de onde você vai procurar trabalho também, né? Outra coisa que eu vejo da falta de imersão também é a dificuldade de comunicação. Se a pessoa realmente não tem um inglês muito básico, como muito brasileiro que vem para cá, aí fica difícil, né, gente? Você vai interagir com o pessoal, você não consegue nem falar com o irlandês, por exemplo, vai ficar meio difícil, né, dele querer ser seu amigo ou ter uma conversa mais profunda com você, né? Se ele não tá te entendendo, né? Então também tem isso, a comunicação é primordial, tá? Se você quer a imersão que você procura, tá? Então já Mas eu vou falar uma coisa da experiência própria. Os irlandeses são muito simpáticos, assim. Se você chegar, ele vai te dar abertura, assim. Claro, não vai ser seu best friend forever te chamar pra ir pra casa dele, né? Mas eles não fazem isso nem com os próprios irlandeses aqui. Entre eles cultural não ficam, deles, né? Mas enfim, são simpáticos. Se você quiser conversar, você vai conseguir conversar. Então tá, o 4 aqui... Né? Mais ou menos, depende de cada pessoa. 5º, sistema de saúde ruim, difícil conseguir atendimento médico, comprar remédio simples exige receita e consulta pode demorar séculos. Quase 100% concordo, mas assim, exagerou um pouco ali. Por exemplo, uma consulta pode demorar séculos. Não, se você for num GP, se você conseguir arrumar uma clínica aqui que te aceite como paciente, porque tem isso também, né? Se você vai nas clínicas aí que são mais próximas do centro, né? Dos GPs mais próximos. GP é o médico generalista, tá? Porque aqui você não consegue marcar especialista diretamente, você tem que passar para um clínico geral, que eles chamam de GP. Então, muitos não aceitam novos pacientes, eles já estão sobrecarregados. Isso é ruim. Mas se você é como a gente aqui que mora mais longe do centro, sem problema nenhum. Eu vou num médico aqui para pegar remédio aqui do lado, sem problema nenhum. Não me falaram quando eu fui fazer minha inscrição, fiz online lá no site deles, não tive problema nenhum para marcar. Consegui pegar o remédio que eu precisava, tudo certo. Porém, realmente, muito medicamento que no Brasil você não precisa de receita, aqui você precisa de receita. Sim, precisa de receita. O próprio anticoncepcional, você precisa de receita. Também. E outra coisa, lógico, agora se você precisar de hospital, aí sim, aí concordo 100%. É uma porcaria que a gente ainda, graças a Deus, né? Não precisamos ainda, mas a gente vê muito relato de gente que quando precisa ir pro hospital é uma desgraça. A gente espera, assim, ridículas, coisas de 10, 12 horas para... E não só isso, os próprios profissionais da saúde também dizem que são ruinzinhos. Mal preparados, não diagnosticam direito, não querem fazer exame, não é igual... Pra tirar sangue, a gente teve um relato também de uma pessoa que foi super... A cultura aqui com relação a exames é bem diferente do Brasil. No Brasil a gente vai no médico e fala, eu quero fazer aquele exame como prevenção. O médico normalmente não vai achar ruim, né? Aqui eles fazem de tudo para você não fazer o exame, tá? Só se você tiver muito necessitado, tá? Então, realmente, a parte da saúde é ruim, sim. 6. Comida sem graça, sem sal, sem açúcar, tudo meio sem gosto. Poucas frutas e legumes. E os que tem, nem são
Nem são doces. Nem são doces como no Brasil. O começo tá certo, o final não concordo. Comida sem graça. Comida sem graça, deles, sem sal, sem açúcar. Sim, realmente eles usam muito menos sal do que a gente usa, tá, no Brasil. Açúcar também, os doces deles não são muito doces, tão doces quanto os nossos que nós estamos acostumados no Brasil, tá? Tudo meio sem gosto. Sim, se for comida irlandesa, realmente é ruim. A culinária deles é ruim sim, tá? Uma outra coisa assim que é legal, assim que vale a pena, mas no geral é muito ruim. É igual a britânica, muito ruim. Só que, principalmente se você vive em Dublin, mas não só em Dublin, né? Se você vive numa cidadezinha um pouquinho maior, Cork, Waterford, Limerick, Galway, cidades maiorzinhas assim, você vai ter opções de restaurantes de várias culturas, tailandês, árabe, indiano, chinês, italiano, várias. Então, assim, só não come bem quem não quer. A não ser que você mora numa cidadezinha muito pequena, uma vilazinha, que realmente não vai ter muita diversidade. Agora, e outra, gente, cozinha. Você não sabe cozinhar? Também, os produtos, principalmente se você mora numa grande cidade, você acha quase todos os produtos que você precisa para cozinhar. Tá? Eu gosto de comer comida brasileira, assim, só faz arroz, feijão, tem tudo. Agora, vamos lá. Poucas frutas e legumes, e os que tem nem são doces como no Brasil. Discordo. Tem praticamente de tudo nos mercados aqui que tem no Brasil, tem aqui também. Claro que se você quiser uma coisa muito específica, se você vai querer uma coisa regional, por exemplo, você é lá do norte do Brasil e aí tem aquelas frutas que só tem lá no norte, lá. Tá, você não vai achar aqui com facilidade. Mas, pô, é compreensível. Agora, frutas básicas, assim, que, sei lá, abacaxi, laranja, morango, pera, esse tipo de coisa. Salada mista. Maracujá, você acha também. Enfim, até frutas tropicais você acha com facilidade. Abacaxi, kiwi, banana. Tem quase tudo. Não vai ter um outro específico aí, de uma região específica do Brasil que, pô, gente, aí também... gente, até mamão eu achei aqui. Foi difícil, mas eu achei. Tem. E se você não achar no supermercado normal aqui, não ter escolhido, você pode ir nos mercadinhos de outros países, né? Tem mercado polonês, tem mercado asiático, que tem também umas coisas diferentes. Tem que dar uma procuradinha, né, também, né? E comida, se você quiser, você acha até. Restaurante brasileiro tem. Porque a fruta não é tão doce como no Brasil. A gente comeu um morango lá em Limerick que tá de 10-0 em qualquer morango que eu já comi na vida no Brasil, né? Muito melhor. Lá do Milk Market fica a dica. A banana que tem no mercado aí também é boa, tá? Próxima. Água dura, com calcário. Tem que usar filtros, senão pode dar problema de pele, cabelo caindo e ressecar tudo. Verdade. É verdade. A água aqui é meio esquisita mesmo. Tem que usar filtro. A gente tem filtro aqui. E a gente tem filtro, inclusive, no chuveiro para filtrar a água do banho, né? Por causa dos cabelos. Mas realmente, muita gente aí que vem do Brasil tem problema com pele ressecada, outros problemas aí, tipo... É como se fosse uma caspa, eu não sei qual que é exatamente. Não é exatamente caspa, mas é parecido. Que por causa justamente dessa água aí, tá? Se você tem a kettle, né, que é aquela chaleira elétrica, e você usa água direto da pia, com o tempo você vai perceber que vai formando vai acumulando calcário. Vai formando uma... Tanto que tem uns produtos específicos aí para você limpar certos eletrodomésticos e equipamentos assim que é justamente para tirar isso daí. Por causa da água que, né, daquele jeito. 8. Empregos só na relação. A maioria começa em subempregos. Limpeza, fábricas, comércio, trabalho pesado e salário contado. Cara, quando eu leio subemprego já me dá preguiça, mas vamos lá, vamos responder. Não tem subemprego, isso aí é cultura brasileira de ficar falando subemprego, né? Aqui é emprego, gente. Qualquer emprego que você tiver aí, não tem tanto aquele negócio no Brasil de que emprego é um dos principais símbolos de status da pessoa na sociedade. Aqui, você tendo um emprego, tá bom. Tudo bem, né? Você não vai comparar, sei lá, uma pessoa que é um médico aí, cirurgião, com alguém que está trabalhando na entrega, um cleaner. Tudo bem, tem diferença? Tem, mas ninguém, não tem aquele estigma, assim, dos trabalhos mais simples. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém aqui falando de subemprego que não seja brasileiro. Brasileiro, não sei de onde que surgiu esse negócio de subemprego, mas enfim. E, lógico, mas a maioria, isso aí é coisa de imigrante, né, meu amigo? Você acabou de chegar num país, não conhece ninguém, às vezes não domina a língua, não tem uma qualificação profissional aí prévia, né? Você vai fazer o trabalho que tem, né? Que é o trabalho que os outros não querem fazer, normalmente, que são os nativos do país, né? Isso é em qualquer lugar do mundo, não é só na Irlanda. Então, sim, você vai poder trabalhar em limpeza, fábrica, comércio, é isso aí. Você quer já chegar fazendo o quê aqui, se você não é qualificado? Você vai querer concorrer com os trabalhos que os irlandeses querem fazer e você não está no mesmo nível de qualificação deles?
A não ser que você já tenha uma profissão e aplique para o visto de trabalho já do Brasil, você vai chegar aqui já trabalhando na sua área. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Você é um cara muito bom de TI, super experiente, com certificações, fala inglês fluente e tudo mais, beleza? Você vai estar em condições de concorrer com, não só com os irlandeses, mas principalmente com indianos, chineses, gente do mundo inteiro, né? Que vai estar aqui concorrendo pelas melhores vagas. Então, vai de você, tá? Não é o país, né, que não te dá oportunidade. Você tem que estar preparado. Se você quer uma boa vaga, alguma coisa assim, você vai ter que concorrer com a galera daqui, né? E ter língua, né? E saber ter falar. a comunicação, né? Próxima, 9. Poucos feriados. Comparado ao Brasil, aqui quase não tem feriado. A vida segue mesmo nos dias que você acha que deveria descansar. Não concordo. Tem feriado, quase todo mês tem feriado aqui. Quase não todo sei o mês que a tem, pessoa tá pelo menos falando. um feriado tem. Não tem aquele negócio tipo de, do Brasil, sei lá, o feriado cai na quinta e a pessoa estica a quinta e a sexta. Não, isso pessoal, não tem. aqui, normalmente, os feriados caem na segunda. Mesmo que seja, tipo assim, um dia que era pra cair, vamos supor... O dia do trabalho, que é trabalhador, 1º de maio. exemplo. Vai cair numa quinta-feira, eles vão mudar pra próxima segunda. Eles jogam todos os feriados, tirando Natal, Ano Novo, né? Essas datas assim. Tirando isso, eles colocam pra segunda-feira, eles chamam de Bank Holiday. Mas praticamente todo mês tem um feriado desse. Então aí você consegue fazer um feriadão, né? Sábado, domingo e segunda. Inclusive, tem mês que não é uma data de nada. É simplesmente o feriado daquele mês. Então, assim, não acho ruim. Eu não sei exatamente quantos feriados tem no Brasil hoje em dia, né? Mas se tiver menos do que o Brasil, não é muito menos não, tá? Eu acho que que o Brasil tem a cultura de esticar, né? Como fala, emendar. Mas aí também depende do seu trabalho no Brasil, porque não é todo emprego que... não é todo emprego. Não é todo trabalho que vai emendar feriado, né? Tem gente que trabalha até final do ano, gente. A gente trabalha final de semana, direto aí. Enfim. Enfim, essa parte eu também não concordo. Não concordo, não. Mas... Vai. 10. Tirar carteira de motorista é treta. Mesmo que você já saiba dirigir, tem que começar do zero, fazer tudo de novo e gastar dinheiro. Sim, mas o seguinte, gente, não é tão complicado de fazer, tá? O saco é assim, né? Você já tem uma carteira 10 anos no Brasil, você chega aqui, ela não vale de nada. Você tem que fazer do zero aqui o processo. Realmente, isso é chato, né? Se você quiser fazer aqui, dá, né? Só que tem que ficar aí um tempinho como learner, né? Como aprendiz. Você só faz a prova teórica primeiro, aí se você passar, você consegue pedir a carteira de aprendiz, e aí você tem que ficar um tempo com ela, fazer as aulas práticas, e aí você pode fazer a carteira completa, né? Uma informação, pessoal. A gente fez a prova, né? A prova teórica custou 45 euros cada um. E assim, quem tem carteira válida ainda do Brasil... Se quiser, pode, depois que passar nessa prova teórica, você vai ter que fazer as aulas práticas. Então, com a carteira do Brasil, você consegue abater metade dessas aulas. Então, você já economiza um pouquinho de dinheiro. Você precisaria fazer 12 aulas, né, completas, 12 aulas de direção. E aí, se você pega uma documentação lá do Detran no Brasil, provando que você já tem a carteira válida, tá? Aí baixa para 6 aulas. E você também não tem a exigência de esperar 6 meses para poder fazer a prova prática de direção, tá? Se você já tem uma carteira no Brasil. E esse documento aí que vem do Detran, meu irmão conseguiu, foi bem rápido. Eles mandaram no mesmo dia, né? Assim tranquilo. que ele pediu, eles já mandaram. Mas tem que passar primeiro na prova teórica para fazer a carteira de aprendiz, tá? Antes disso. Então, a prova teórica são 40 questões e você tem que acertar pelo menos 35. E não se preocupe se você não sabe inglês direito, porque tem narração. Você consegue botar uma dublagem aí das perguntas, o áudio, né? em português do Brasil. Você tem um fone de ouvido, ouvido, né? Você pede, quando você vai fazer a aplicação para fazer a prova, você já coloca lá que você precisa do auxílio da língua. Aí você tem um fone de ouvido lá e você consegue ver... traduzir as questões já no seu áudio. Tanto a pergunta quanto as respostas vão estar traduzidas. E a tradução é muito boa, tá? Não é só uma tradução automática lá, ela é realmente adaptada pro português. É muito bom, é a pessoa mesmo narrando, tá? Não é só uma IA, não. É bom, mas tem que passar, né? Tem que passar. Tá bom. Então, tirar a carteira de motorista é treta? Mais ou menos, né? O que demora ali é que se você não tem a carteira para bater os meses e as aulas práticas, você tem que esperar um período de 6 meses, fazer todas as aulas práticas, para depois você poder fazer o teste prático. E se você passar, você consegue outra carteira, que é a NIL, né? Aí você fica mais algum tempo. Você já pode dirigir normal. motorway. Você só tem que usar a plaquinha com N no carro. Mas aí você já tem a carteira. Carteira full, E assim, poderia ser mais simples se o Brasil tivesse um acordo com a Irlanda, como ele tem, por exemplo, com a Itália. Que a Itália você consegue fazer a conversão da sua carteira para a carteira italiana, mas não é possível fazer da brasileira para a irlandesa. E outros países aqui da Europa
podem fazer a conversão da carteira, né, dos seus países aqui para a Irlanda, porque eles têm acordos, né? Então daria para fazer. Então, infelizmente, o Brasil aqui não tem esse acordo aí, né? Eu acho que o que demora um pouco também nessa questão de tirar a carteira é que depois que você termina de fazer as aulas práticas, você vai marcar para fazer o teste prático. Eu acho que é esse teste prático aí que demora depois. Tem fila para os dois, tanto para o teórico quanto para o... O teórico depende de onde você vai fazer, né? Tem vários centros de teste, né? Então, escolha uns que não sejam muito perto ali do centro, provavelmente é mais fácil para marcar. E não são todos os dias, assim, da semana disponíveis, né? São alguns, acho que pelo menos aqui pro sul... quinzena pro sul de Dublin, que a gente fez aqui em Dunleary, só podia marcar de 1º a dia 15 do mês, né? De qualquer mês. E aí tem os horários específicos lá. Então, tirar a carteira realmente, concordo, mais ou menos é meio treta, assim. 11. Tem que aguentar os nanás, grupos de adolescentes bagunceiros, às vezes agressivos, e ainda tem os protestos dos nacionalistas contra imigrantes. Sim, tem. Tem que aguentar os nanás, né? Principalmente se você morar em alguns bairros aí mais complicados, ou até no centro lá, você pode se incomodar com esses meninos aí, né? Que são crianças, né? Que fazem... O futuro da nação. São crianças que fazem traquinagens, né, gente? São, just kids. Aí eles são tratados aqui como crianças pelas leis, aqui pela Garda, né? Então eles não podem fazer muito contra eles, porque eles estão só se divertindo, coitadinhos, né? Não tem o que fazer, então eles ficam enchendo o saco dos outros na rua, né? E grupos de nacionalistas, gente, olha, eu até pretendo fazer um vídeo aí. Quando tiver o próximo protesto aí contra imigrantes que for grande aqui, eu vou fazer um vídeo, porque eu perdi o timing do protesto que teve umas 2-3 semanas atrás. Sim, tem nacionalistas aqui que são contra imigrantes no geral. Principalmente o alvo, né, deles são os caras que estão vindo aqui buscar asilo, né? E países aí meio complicados, né, que vêm para cá sozinhos, sem família, só homens, né? E já chegam aqui querendo benefício do governo, e casa, acomodação e tudo mais, né? Então, esses são o alvo principal. O outro alvo são os refugiados, né? Aí sejam ucranianos ou de outros países em guerra, também os nacionalistas são contra esses caras que acham que o governo está deixando de gastar com a população para poder gastar com eles, né? Que não é bem verdade, tá? Andei já pesquisando aí, gente, mas tudo bem, depois eu explico num vídeo melhor aí. E imigrantes no geral, tipo, estudantes, mas sim, mas aí é o cara que tem a cabecinha desse tamanho, né? Que não consegue fazer a distinção entre alguém que está se aproveitando do sistema e alguém que está pagando horrores aqui para vir estudar no país, né? Ou que está com visto de trabalho, ou qualquer outra coisa. Está trabalhando pagando imposto altíssimo, aqui os impostos são altos, tá? Imposto de renda principalmente muito alto. Mas aí fazer o quê, né, gente? Tem gente que tem um cérebro pequeno e cai nesse tipo de nacionalismo bobo, barato aí, né? Que é basicamente tá sendo controlado pelos políticos aí, tá servindo de massa de manobra para político sacana, né? Mas isso a gente já conhece bem, né, gente? Nosso país aí, né, política... Gente, tem gente que tem esses pensamentos radicais em tudo que é lugar, né? Tem. Mas então tem que aguentar sim. Realmente é um defeito aqui do país, né? Tem isso. Tem os nanás. Né, gente? Se a gente for, assim, levar ao limite, né? Comparar um naná aí, que é um moleque que tá enchendo o saco, às vezes, de jogando ovo e batata e maçã nos outros, comparar com uma galera que tá carregando fuzil aí, assaltando as pessoas com arma na cara, eu acho que eu prefiro os nanás aqui ainda, tá? Porque a gente consegue desviar deles. Se tivesse que escolher, eu não queria nenhum dos dois, né? Mas, né? Se a gente tiver que comparar mesmo, pegar o pior da sociedade de um país e comparar com o pior da sociedade do outro, né? Fica um pouquinho difícil a comparação, né, gente? Então, é isso aí. Era isso, gente. Acabou. É isso, são os 11 defeitos aí. Deixa nos comentários aí se você concorda com a gente ou discorda de alguns pontos aí, né? Seja educado, se você concorda com o anônimo ou discorda do anônimo que fez o post. Se você ficou muito contrariado com alguma coisa que a gente falou aqui, só pode discordar sem problema nenhum, mas seja educado, né? Que a gente não tá aqui pra ficar ouvindo besteira também, assim, xingamento à toa, tá, gente? Se tiver xingamento, vai ser deletado aqui, tá? Se você quiser fazer uma crítica mesmo, discordando 100% do que a gente falou, mas for educado, vai ficar aqui e a gente ainda vai comentar junto aí, né? E dá um like. E quiser ajudar o canal, nos pague um cafezinho, que eu tô há muito tempo sem tomar café, gente. O QR Code vai estar... Vai estar aí no canto da tela aí. Vocês nunca mais viram tomando café, porque realmente ninguém mais está patrocinando café. O café tá muito caro na Irlanda. Também tá. Subiu, tá? Não é só no Brasil o café tá caro, não. Aqui subiu também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi uma pequena reflexão sobre alguns pontos negativos, né? Aqui da Irlanda. Defeitos ou da não, Irlanda. né? Boa parte é real, né? Mas isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau.